Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria eu quero dar uma notícia para você. Hoje é domingo. Hoje é dia do Senhor. Eu sempre imagino o domingo vendo aquela multidão de católicos indo para participar do sacrifício da Santa Missa. E indo como? Com alegria do coração. Porque nós queremos prestar o culto devido à Santíssima Trindade. No sacrifício do Filho unigênito, que dá a vida por nós, como nós acabamos de ouvir nessa proclamação do Evangelho. Que Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos com alegria no coração, sabendo que ele ressuscitou de verdade, que ele morreu sim, mas como ele havia dito, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E nós vamos com muita alegria para prestar o culto devido a nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso único Deus. É assim que nós devemos ir para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns para você que é católico. Parabéns para você que hoje se arrumou. Antigamente se tinha até a roupa do domingo, era assim que o pobre fazia. Ele tinha a roupa que ele vestia normalmente no dia a dia, mas a roupa do domingo era aquela roupa nova, que eles iam, aquela roupa que ele só usava, os cristãos, os católicos só usavam, os pobres no caso, porque não tinha como comprar outras roupas. E usava aquela roupa, a roupa do domingo, a roupa do dia do Senhor, para se diferenciar. Aquela roupa toda linda, aquela roupa bonita, composta, as mulheres de vestido, de saia, os homens de terno, mas a roupa nova, a roupa para vestir e prestar o devido culto a Deus nosso Senhor, porque é um dia diferente. Eu até digo, as mulheres que têm o costume de, no dia a dia, vestirem calça e tudo mais, reserva o domingo com aquele vestido bonito, que deixa você feminina, ou aquela saia, que deixa bem feminina. E o homem com aquela roupa, aquela veste composta, tanto um como o outro, e que vai para participar do culto divino. É por isso que até nós, sacerdotes, nós temos a roupa, a veste para o sacrifício, que nós usamos para prestar o culto devido a nosso Senhor. A alva, o amido, o símbolo, a estola, a casula. O sacerdote se reveste dessa forma para prestar o culto devido ao Senhor, de forma diferente. Que coisa linda, meus irmãos! Então hoje é domingo, dia do Senhor.
Mas de maneira especial, nós estamos celebrando a solenidade do centro da vida cristã, da vida católica. Nós adoramos um único Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade. Nós adoramos, eu vou repetir, um único Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós estivermos lá no céu, meus irmãos, e vai ser lindo quando nós estivermos lá no céu, nós iremos contemplar, nós iremos adorar. Isso se chama visão beatífica. A visão dos bem-aventurados. Nós contemplaremos com os nossos olhos, nós veremos Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque nós cremos em um só Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos em um só Deus, que é o Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele é o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que tem uma substância só com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, ele desceu do céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Essa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se fez homem no seio da Virgem Maria. E ele, por nós, ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi crucificado. Ele padeceu e foi sepultado, melhor dizendo. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou, conforme as Escrituras diziam, e ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Nós cremos nisso, meus irmãos. E de novo ele há de vir um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Aí nós cremos no Espírito Santo, a 3ª pessoa agora. O Espírito Santo, nós cremos em um só Deus, na pessoa também do Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Quando nós ouvimos lá, nós lemos o profeta Isaías, Jeremias, Abacuque e aí por diante, foi o Espírito Santo que falou por eles. Falou de quem? Falou da Santíssima Trindade, falou do Pai, falou do Filho e falou do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou, mostrou para que eles pudessem falar. É isso que vai acontecer, meus irmãos, quando nós estivermos no céu e diante da Santíssima Trindade, nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. E nós iremos adorar, embora nós já façamos isso aqui na terra. Mas nós fazemos ainda não de forma perfeita, mas nós adoramos aqui. Nós falamos no sacrifício da Santa Missa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aqui na terra nós adoramos a Santíssima Trindade dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, seja glorificado, seja adorado. Aqui na terra, tudo que nós fazemos em nome desse Deus, em 3 pessoas. Qualquer coisa que nós vamos começar, nós como católicos, nós já invocamos a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, mostrando que através da cruz nós fomos redimidos e nós fomos salvos. Esse é um mistério da Santíssima Trindade. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Mas é como eu estava dizendo antes, meus irmãos, aqui há um esforço para que nós possamos adorar a Santíssima Trindade na sua perfeição, porque somos tentados diariamente. Quando nós vamos rezar e vamos nos colocar, nós entramos nas distrações, porque nós ainda estamos presos a esse mundo. Mas há um esforço e nós vamos tentando cooperar com a graça para que nós possamos contemplar, adorar e glorificar na perfeição. Mas aqui tudo será limitado, mas no dia, meus irmãos, que nós passarmos desta vida para outra, aí sim nós glorificaremos, nós iremos adorar na perfeição, na plenitude de todo o nosso ser. Estaremos diante da Santíssima Trindade, como João viu uma multidão de miríades e miríades, milhões e milhões de pessoas, aqueles que neste mundo viveram para Deus, serviram a Deus. Aí nós vamos ver os mártires, os confessores, os religiosos, as religiosas, o povo de Deus que foi fiel a Deus, aqueles que foram martirizados, aqueles que professaram a fé diante de Deus. Essa multidão, miríades e miríades, milhões e milhões de pessoas, junto com os anjos que já estão lá. Os decaídos, não. Os decaídos estarão no inferno, porque não quiseram adorar e não quiseram servir a Deus. Eles estarão no inferno, no sofrimento eterno. E aqueles que passaram a vida aqui na terra e não quiseram adorar a Deus também, e não quiseram servir a Deus, estarão também no inferno, no sofrimento eterno. Mas aqueles que foram fiéis, como João viu, estará diante do Cordeiro, diante do Pai, diante do Espírito Santo, adorando, bendizendo, glorificando. O céu será sempre, o céu é uma novidade. E nós veremos essa novidade quando nós estivermos diante da Santíssima Trindade. Como os santos já estão lá, as almas dos santos já se encontram lá. E eles já estão junto com os anjos, com os querubins, com os serafins, com as potestades, com os arcanjos, com os tronos, diante de Deus, adorando e glorificando. Um dia, eu e você, vivendo esta vida santa, nós estaremos lá, porque nós fomos criados para servir e amar a Deus. Nós somos criados para estar com Deus. Por isso que na leitura do Evangelho está dizendo, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque o pecado de Adão e Eva, vou até dizer o contrário, o pecado de Eva e Adão, porque Eva foi dar ouvido à serpente, causou em nós uma separação. Era para nós estarmos unidos e ele
com a desobediência nos separou, porque ouvindo a voz da serpente, que é o diabo, porque o diabo, a palavra diabolo do grego quer dizer divisor, aquele que divide, nos dividiu, nos separou de Deus. Mas Jesus veio porque o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho, que foi gerado na eternidade, para nos salvar. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Nós cremos, meus irmãos, e por nós crermos, nós iremos adorar, e vai ser maravilhoso nós encontrarmos os nossos parentes que serviram a Deus, vai ser uma grande festa. É assim que Jesus fala, que lá no céu será como uma festa de casamento. Você já viu que várias vezes Jesus, quando fala do céu, ele fala de boda, ele fala bodas, ele fala de casamento, ele fala de alegria, ele fala de festa. O céu vai ser essa festa, não a festa como nós temos aqui. Mas a comparação de uma festa é para nós entendermos o que é a felicidade e a alegria do céu. Que maravilha, meus irmãos! É por isso que hoje nós contemplamos esse mistério. Um único Deus em 3 pessoas distintas. Meus irmãos, como eu desejo, agora eu estou falando de mim, espero que você também tenha esse desejo. Como eu tenho esse desejo de contemplar, de ver quem é Deus, de ver quem é Jesus, ver quem é o Espírito Santo. Porque hoje nós vemos pela fé. Mas lá, como diz São Paulo, nós o veremos como ele é, como São João também diz. E contemplar a face de Deus como os anjos já contemplam, como os santos que já foram e estão lá contemplando. E um dia eu contemplar, eu estou falando eu, mas desejando que você também. Então vamos lutar, vamos ser santos, lutemos, adoremos, glorifiquemos a Deus então. Façamos a vontade de Deus, fujamos do pecado, adoremos. E vamos servir a Deus, vamos seguir os mandamentos, vamos nos santificar através dos sacramentos, vamos pedir os dons do Espírito Santo para nos ajudar cada vez mais nesta santificação. Vivamos as virtudes para que um dia, meus irmãos, possamos diante desse grande mistério estarmos lá. Esta felicidade que não passa. O céu é assim, meus irmãos. A felicidade que não passa. A felicidade neste mundo passa. Nós acordamos felizes, durante o dia ficamos tristes. Ou acordamos tristes e durante o dia ficamos felizes. Mas lá no céu não, felicidade completa para sempre, para sempre, para sempre. Aqui eu me lembro dos 3 pastorios, depois de Nossa Senhora ter dito que eles iriam para o céu. Aí Lúcia, sabendo que ainda ia ficar um tempo aqui, porque Jacinta e Francisco iriam logo, aí Lúcia falou para Francisco, quando você estiver lá no céu, lembra de mim. Aí Francisco disse, Lúcia, fala para Jacinta, porque eu não sei se eu vou ter tempo para essas coisas. Ele estava expressando que a felicidade de estar diante de Deus seria tão grande que ele não ia ficar pensando em outras coisas a não ser do próprio Deus. Como dizia o pai de Tobias, lembra-te
lembra sempre de Deus. Lá nós só lembraremos de Deus e viveremos com Ele por toda a eternidade, todos unidos. Não é que nós vamos esquecer as pessoas, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou dizendo que o nosso ser, a nossa vida, tudo existente em nós será voltado para a Santíssima Trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, por todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.